Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Meu nome é Náshila Dahai, sou professora de História aqui da Universidade Federal da Grande Dourados, no Brasil. Coube a mim gravar esse vídeo. Ele parte de um texto que nós construímos em 5 pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas e regiões aqui do Brasil e também de outros países. Bom, o título do nosso trabalho é Memórias e Violências no Cinema Latino-Americano, uma perspectiva feminista decolonial interseccional. A gente parte do sucesso aqui no Brasil do filme Ainda Estou Aqui, dirigido pelo Walter Salles, que é integrante de uma família, de uma das famílias, se não a mais rica, uma das mais ricas aqui do Brasil, segundo a revista Forbes, de 2023. E o filme foi lançado em fins de 2024 e fez grandíssimo sucesso, não só no Brasil, mas também internacionalmente, a ponto de ganhar prêmios muito requisitados, como o Oscar de Melhor Filme Internacional. Bom, algumas questões nos levaram a refletir sobre esse sucesso. Uma delas é que o Brasil enfrenta, nesse momento, na conjuntura de lançamento do filme e também do prêmio, enfrenta a emergência da extrema-direita. Entre 2018 e 2022, tivemos um governo de extrema-direita, Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, que depois perdeu as eleições para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, bom, o filme, como narra memórias da ditadura militar, que teve, que durou de 1964 a 1985, e o ex-presidente Bolsonaro é uma expressão dessa ditadura, faz a defesa da memória dessa ditadura. Então, o filme traz uma visibilização bastante grande para o tipo de repressão, um tipo de repressão muito específico que aconteceu durante a ditadura aqui no Brasil, que foi o desaparecimento político. Então, o filme foi tomado pela população também como um enfrentamento a esses discursos de apologia, de elogio da ditadura e também da tortura e das suas práticas de repressão. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? Nos fez pensar muito, refletir sobre o filme. A segunda questão é que ele mobiliza memórias intergeracionais. Então, o filme é construído a partir de um livro escrito por um sujeito que era uma criança na época, que era o filho, né, dessa família. Depois a gente vai explicar o filme um pouco melhor, mas essa criança cresce e narra as suas memórias do pai que desaparece, sequestrado e assassinado pela ditadura. A protagonista é a mãe, né, que vai se converter de uma dona de casa de classe alta numa ativista pelos direitos humanos, inclusive pelas causas dos povos originários. Nesse percurso do desaparecimento, Ainda Estou Aqui, é porque o corpo não aparece, né? Essa repressão da ditadura ficou muito marcada por esse tipo de violência que é o desaparecimento. Então, ainda estou aqui, ainda estamos aqui, porque a figura dele fica ali até ela conseguir mesmo o reconhecimento pelo Estado, já em democracia, de que ele é um desaparecido político. A terceira questão que nos fez refletir sobre o filme foi, na área da psicologia, um psicanalista muito famoso, professor, né, também da maior universidade brasileira, da USP, o Christian Dunker, publicou um vídeo no YouTube falando sobre o filme e sobre as críticas que o filme recebeu. Apesar de todo o sucesso, o filme também recebeu muitas críticas, principalmente dos movimentos negros no Brasil e também de cientistas sociais e analistas políticos voltados para a decolonialidade. A crítica ao filme é que ele reproduz uma representação muito tradicional
em termos de protagonismo na sociedade, que é uma família branca ou não indígena e não negra, de classe alta na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito famosa, e a crítica é de que, de certa forma, o filme omite as grandes violências ou estaria na hora da gente produzir um filme ou alguma coisa de mais largo alcance, né, que desse conta também das violências cotidianas sobre a população, sobre populações indígenas, sobre as populações negras que foram muito perseguidas pela ditadura também. E o Christian Dunker publicou um vídeo dizendo que para a psicologia essa é uma crítica inválida, porque ele se baseia na incomensurabilidade do sofrimento, a ideia de que sofrimentos não podem se comparar, independente dos privilégios diferentes ou não privilégios de que os sujeitos dispõem numa sociedade. Então, o conjunto dessas questões nos fez escrever esse texto que compara o filme Ainda Estou Aqui com o filme La Teta Assustada, que é um filme peruano, lançado em 2009, dirigido pela Cláudia Llosa, no Peru. Então, o filme da Cláudia Llosa trabalha com o realismo atual, né? uma tendência atual realista de usar pessoas reais nos seus lugares de trabalho reais, pessoas comuns, né? No seu dia a dia, na ambiência das suas casas e dos seus trabalhos mesmo, combinar isso com o neorrealismo fantástico tradicional peruano. Bom, e aí o filme conta a história da Fausta, que é filha de uma mulher que sofreu violências sexuais, entre outras, durante o período do conflito armado peruano, que vai de 1980 até os anos 2000. O conflito se deu entre o grupo armado de esquerda, egresso do Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, e as forças do Estado, né? Entre elas as forças comandadas por Alberto Fujimori. Esse conflito foi muito socialmente traumático, um conflito armado, desproporcional, desigual, mas que resultou em duplas violações para a população campesina e indígena. Ou seja, elas sofreram as violências das forças do Estado, inicialmente apoiando o Sendero Luminoso, e depois também sofreram a violência desse grupo, uma vez que não se adaptaram, não se adequaram ou não se colocaram numa posição de submissão em relação às suas demandas. Tendo sido violentada, a mãe de Fausta narra as violências que sofreu, né, ao longo da formação, do crescimento da filha, que incorpora o medo. E a Cláudia Llosa, então, encena e representa uma crença indígena chamada La Teta Assustada, segundo a qual a mãe transmite e a filha herda o medo de ser violada pelo leite materno. Daí o nome do filme. Então, o filme é sobre a luta da Fausta para romper com esse ciclo de medo, né? De medo, de subordinação e também sobre as memórias em si, né? Sobre a ancestralidade, sobre a força das memórias indígenas passadas, sobretudo, de mulheres para mulheres da mesma família. As memórias daquilo que a Fausta não viveu, mas que a fazem sofrer, inclusive fisicamente. Uma tentativa de se proteger desse medo, a Fausta insere na vagina uma batata, que é um tubérculo que representa proteção, né, que representa tudo que traz segurança para o povo peruano. Então, um filme muito interessante, eu não vou contar o filme aqui, mas a nossa ideia foi, então, mostrar como esse filme, que é caracteristicamente um filme que não receberia as críticas que o Ainda Estou Aqui recebeu no seu tempo, lá no começo, na primeira década do século XXI, como ambos os filmes, né, embora um seja uma família branca no Rio de Janeiro, no Brasil, e o outro uma família indígena numa área marginalizada do Peru, como ambos os filmes podem ser abordados, mirados a partir de perspectivas feministas, decoloniais e interseccionais, uma vez que o feminismo, a decolonialidade e a interseccionalidade não são
formas, não são teorias que só cabem em objetos específicos, ou a gente não usa decolonialidade só para falar de povos indígenas, ou só para falar de povos negros. São uma visão de mundo, uma postura teórica, uma postura epistêmica, um conjunto político-epistêmico que quer transformar o conhecimento e transformar a vida, o ser e o ver, que é uma coisa bastante importante, já que a gente está falando de filme. Escolhemos falar de filme exatamente porque vivemos globalmente em sociedades muitíssimo visuais, entendemos que os filmes têm uma potência poético, transformadora, estética, visual, de representação, de produção de subjetividade, de produção de identificação. Então, a gente pegou o conceito de decolonialidade a partir do grupo Modernidade e Colonialidade, lá dos anos 90, na América Latina. Tomamos Aníbal Quijano como um dos expoentes, né, desse grupo, como um autor principal, uma referência importante aqui no nosso texto, mas também Maria Lugones, Catherine Walsh. A crítica feminista, a crítica fílmica feminista também partiu de De Lauretis, entre outros autores, Leon, entre outros autores e autoras que estão no nosso texto e que para o qual a gente convida à leitura as pessoas que nos assistem. Bom, a decolonialidade parte da ideia da colonialidade, ou seja, que existe um padrão mundial de poder que veio do colonialismo nas Américas a partir do século XVI e que estabeleceu modos de dominação sobre as populações indígenas e negras, né, a partir do escravismo, a partir da invasão dos seus territórios, e que esses modos de dominação eles não desaparecem quando o colonialismo deixa de existir enquanto política de ocupação do território, né, e dominação desse território. Mas ele existe, os seus resquícios são de longuíssimo prazo, são muito duradouros, né, eles estão infiltrados, enraizados nas maneiras de ser, de ver, de pensar, de sentir desses povos. Tendo consciência disso, a decolonialidade parte dessa postura que tenta transformar o conhecimento, ou seja, deseurocentrizá-lo, né, tirá-lo dessa dominação eurocentrada e também estadunidense, para pensar esses povos, esses territórios, essas histórias a partir dos seus protagonistas, que são os seus povos originários, seus povos trabalhadores e trabalhadoras, as suas mulheres, seus povos negros e negras. Então, de certa forma, caminhando para uma conclusão, a gente entende que a ideia não é comparar sofrimentos e nem dizer se é a família branca do Ainda Estou Aqui e rica que sofre mais ou família indígena, pobre do Peru que sofre mais. A ideia não é essa. A ideia é usar lentes que sempre valorizem a perspectiva desses povos que foram marginalizados. Por exemplo, no filme Ainda Estou Aqui, aparece a empregada doméstica, né? Ela não tem importância no filme, mas a gente que está vendo, quando você está alimentada pela postura da decolonialidade, pela epistemologia interseccional, que entende que existem circuitos de poder, né, que sobrepõem opressões sobre determinados povos, então você entende que aquela empregada é uma mulher negra, é uma mulher marginalizada, é uma mulher pobre e cuja fala não aparece no filme. Isso produz uma crítica, produz uma empatia, não invalida o roteiro do filme, mas nos permite uma crítica do ver. E é isso que desperta, né, que busca despertar a decolonialidade. Também La Teta Assustada, a Fausta, na luta pela libertação dessa memória traumática que ela não viveu, acaba trabalhando como empregada doméstica. E aí a gente vê que o filme também reproduz, né, essa imagem de poder e de submissão que projeta sobre as mulheres indígenas ou sobre as mulheres pobres e negras essa posição de subalternidade nas sociedades. Então, não existe um filme perfeito, uma maneira perfeita de representar as coisas. Existem histórias, todas elas muito ricas, muito potentes, muito transformadoras, mas elas são mais potentes, mais ricas e mais transformadoras quando
Nossa postura acadêmica, nossa leitura crítica, nossa leitura social, nossa leitura estética está alimentada por perspectivas feministas, decoloniais, interseccionais. Assim a gente finaliza, agradece e espera que leia, que nosso artigo seja lido. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.